Olá, boa noite. Começa agora o Fala Bahia. Confira comigo os destaques do programa de hoje. Trânsito violento. Só pela manhã foram registrados 8 acidentes com 20 feridos em Salvador. Um deles foi uma batida entre um ônibus e um micro-ônibus em São Cristóvão. Desapropriação. Moradores e comerciantes da Baixa de Quintas e da Estrada da Rainha denunciam a construção da via expressa. E você vai ver também... Como você pode lidar com as birras do seu filho? É o tema da entrevista que eu vou fazer com Cláudia Pedral, que é uma terapeuta ocupacional. Tudo isso mais uma reportagem sobre o desbloqueio dos celulares agora no Fala Bahia. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é quarta-feira, 4 de julho. Nosso site é o falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/falabahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Alto de gastos para educação pode quebrar o Estado, é o que diz Manteiga. Estado de Minas, homens terão 120 dias de licença em casos de adoção. Correio Brasiliense, salários na web revelam que médicos da rede pública do Distrito Federal recebem R$70 mil. O Estado de São Paulo, o STF, divulga os salários dos servidores. E olha só, 13 pessoas ficaram feridas em um acidente hoje de manhã em São Cristóvão. Foi uma batida entre um ônibus e um micro-ônibus. Essa situação foi justamente um dia depois da tragédia na BR-324, quando 10 pessoas morreram. Agora um detalhe impressionante, um passageiro sobreviveu aos 2 acidentes. No de ontem, ele estava na van que se chocou contra uma carreta. Hoje, Adriano Santos contou que desceu do micro-ônibus um ponto antes da batida para tomar um café. O micro-ônibus, que pertence à Cooper Lotação e fazia a linha Abrantes e Itapuã, bateu no fundo de um ônibus da empresa Brisa, que seguia de Itapuã para Dias Dávila. Segundo a Transalvador, o motorista do micro-ônibus não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do ônibus. Eu estava parado no ponto de ônibus. O pessoal estava até subindo no veículo, os passageiros. Foi quando eu senti o impacto no fundo. Agora o ônibus, graças a Deus, ninguém se machucou. 13 passageiros do micro-ônibus ficaram feridos. Eles foram socorridos por 3 ambulâncias do SAMU. Entre os passageiros, um teve motivo de sobra para respirar aliviado. Pelo segundo dia seguido, Adriano Santos sobreviveu a um grave acidente. Ontem ele viajava na van que bateu no fundo da carreta na BR-324. O acidente deixou 10 mortos, mas ele conseguiu sair da van e só teve ferimentos leves. Eu vinha atrás do motorista, só que quando eu vi que saiu levando a primeira frente do ônibus, eu que estava do lado da janela, pulei a janela e a outra senhora também pulou a janela. Graças a Deus só tive um pouco de machucado, mas estou bem, graças a Deus. Nasci de novo, né? Hoje, Adriano escapou de novo. Ele desceu um ponto antes do acidente para tomar café. Uma fanática rotina do interior, que é empim com carne de sertão ou empim com carne do sol. Aí eu desci para comer aqui quando ela bateu. Mas graças a Deus não teve muita gente grave como ontem, nasci mais uma vez. E um outro acidente hoje cedo entre um carro pequeno e um ônibus coletivo deixou uma pessoa ferida. Foi próximo ao quartel dos aflitos aqui em Salvador. Segundo testemunhas, Denise Santos, do Amor Divino, perdeu o controle do carro e atingiu a lateral de um ônibus. Ela ficou presa nas ferragens, foi socorrida no local e levada para o HGE. Uma operação está sendo realizada pelo Detran e pela Polícia Militar para recolher carros abandonados de Salvador. O trabalho, batizado de Cidade Limpa, começou ontem. Foram recolhidos 22 veículos abandonados nas ruas da cidade, nos bairros das Sete Portas e Alto de Ondina. E olha só este carro, ele já tinha virado um criatório de mosquito da dengue. A operação continua e o objetivo é retirar das ruas todos esses carros abandonados que vão ser levados para o pátio do Detran e os donos serão então notificados. Se em 30 dias eles não entrarem em contato, os carros serão leiloados. E se você quiser denunciar um carro abandonado aí na sua rua, basta ligar para o Detran, o número 3535-0888. Repetindo, 3535-0888. E a greve dos professores da Rede Estadual de Ensino completou hoje 85 dias. São quase 3 meses de paralisação e sem perspectiva de mudança. Diante do impasse, os pais dos alunos já não sabem mais o que fazer. Alguns estão pagando do próprio bolso aulas particulares. Quem não pode fazer isso está vendo a hora dos filhos perderem um ano. E mesmo com as aulas de reposição, os alunos não estão satisfeitos. A faixa avisa: o Colégio Castelo Branco, em Periperi, é uma das 19 escolas polo de Salvador.
A unidade, que amanheceu o dia com reforço no esquema de segurança, recebe alunos de outras 7 escolas da capital. Mas nesta manhã de reposição de aulas, os estudantes do 3º ano do ensino médio não puderam conversar com a imprensa. A direção determinou o fechamento dos portões. Professores em greve há 85 dias também não tiveram acesso aos alunos. Não pode conversar com nossos alunos para poder mostrar para eles a realidade do que está acontecendo. Entendeu? É isso que a gente está vendo em educação, entendeu? Mas vão deixar a gente entrar? Será que dá para eu entrar aí agora? Só com autorização. O calendário de reposição atende apenas aos 22 mil alunos do 3º ano que estudam em Salvador. Mães e avós dos estudantes das outras séries que continuam sem aulas voltaram a protestar. Tenho 2 filhos, todos 2 do estado, tá correndo o risco de perder o ano, porque esse ano a gente já está quase no final do ano já. Os estudos, a gente sabe que está no colégio e na rua. A troco de quê? Pela rua, andando com gente que não presta, fazendo o que não deve. Então tem que voltar a estudar. No Colégio Estadual Almirante Barroso, em Paripe, amanhã também foi de reposição. Mas os alunos reclamaram das aulas na Escola Polo. Isso aqui é uma fachada, sabe por quê? Porque hoje a gente veio pra cá, a gente só teve uma aula de filosofia, a gente já está entrando no 4º horário e até agora não aconteceu nada. A professora de biologia falando, ensinando como diferenciar cobra coral verdadeira de falsa. Na minha opinião, eles não são qualificados para dar aula para alunos de ensino médio. A direção do colégio foi procurada para falar sobre o que os alunos chamam de falta de organização no calendário de reposição das aulas. A diretora da unidade não quis gravar entrevista e informou que o assunto cabe apenas à Secretaria Estadual da Educação. E o clima de incerteza continua. Ontem, durante a Assembleia, os professores disseram que a paralisação pode continuar, caso o governo não volte a negociar. A greve continua, se depender do comando da categoria aqui, está enfoguetada. Podemos entrar, inclusive, pelo mês de agosto. O professor, muitas vezes, ele detecta, às vezes, fragilidades no aluno que remete, por exemplo, a conteúdos da 8ª série do ensino fundamental. O que nós afirmamos é o seguinte, é que a proposta mantida, é o governo, logicamente, que encerrando, a greve sendo encerrada, vai sentar à mesa com o sindicato para afinar a proposta, detalhes da proposta, mas a proposta econômica, o impacto que impacta economicamente, é a que cabe no orçamento do Estado, e que isso está colocado desde o mês de abril. E no próximo bloco você vai ver uma entrevista com a terapeuta ocupacional Cláudia Pedral. É um instante só, a gente volta já já.